Sabe, quando a gente ouve a palavra química, é comum vir à mente um laboratório cheio de tubos de ensaio e fórmulas complicadas, né? Mas a verdade é que o maior laboratório químico que existe está em todo lugar ao nosso redor. Do cafezinho de manhã até a tela do celular, a química é a ciência que explica as transformações do dia a dia que fazem o mundo funcionar. Vamos dar uma olhada em como isso acontece? Já parou pra pensar nisso? Como seria um dia sem química nenhuma? Sem o shampoo, sem a comida quentinha, sem a bateria do celular? Um dia sem química, na verdade, nem existiria. Porque, como a gente vai ver, a química não é só algo que a gente tem, é o que a gente é. E é o que está em tudo à nossa volta. Vamos começar pela cozinha. Aquele cheirinho de pão assando, barulhinho da cebola refogando. Pois é, tudo isso é química pura rolando solta. O calor não só esquenta a comida, ele quebra e reorganiza as moléculas, criando sabores, aromas e texturas totalmente novas. A nossa cozinha é, sem dúvida, o nosso primeiro laboratório. E no banheiro, a mesma história. O sabonete que limpa, a pasta de dente que protege os dentes. Cada um desses produtos é uma mistura química muito bem pensada. São moléculas específicas, cada uma com uma missão, trabalhando juntas para, por exemplo, remover a sujeira ou fortalecer o esmalte dos dentes. E essa tecnologia toda que a gente carrega no bolso? Um verdadeiro milagre da química. Os microchips que estão dentro dos nossos celulares são feitos de silício, um material que foi purificado e esculpido praticamente, em nível atômico. Essa capacidade de controlar a matéria numa escala tão pequena que torna nosso mundo digital possível. Mas talvez o exemplo mais impressionante de todos seja o nosso próprio corpo. Nesse exato momento, enquanto a gente conversa, existem trilhões de reações químicas acontecendo aí dentro. Desde a digestão da última refeição até os sinais elétricos que o cérebro dispara. Nós somos, em essência, uma enzima química ambulante, complexa e fascinante. Ok, se a química está em tudo, o seu princípio básico é a transformação da matéria. Então, vamos direto ao ponto. Afinal, como é que as coisas mudam? O conceito-chave aqui é a transformação material. O nome pode parecer um pouco técnico, mas a ideia é bem simples. É qualquer tipo de alteração que a matéria sofre. O gelo que derrete, a fruta que amadurece, o ferro que enferruja, tudo isso são exemplos de matéria em movimento, em constante transformação. E nós, seres humanos, nos tornamos especialistas em tirar proveito dessas transformações. Essa tirinha, por exemplo, brinca com o momento que foi um divisor de águas, o domínio do fogo para cozinhar. Essa foi, talvez, a primeira grande reação química que a gente aprendeu a controlar, e isso mudou a nossa história para sempre. Certo, mas existe uma diferença fundamental aqui. Amassar uma folha de papel é bem diferente de queimar essa mesma folha, concorda? São dois tipos de mudança, e a química divide essas mudanças em duas grandes categorias. Primeiro, temos a transformação física. Pensa na água fervendo. Ela sai do estado líquido e vira vapor, um gás. Mas, quimicamente ela mudou? Não, continua sendo H2O. O que mudou foi a sua forma, o seu estado, mas não a sua identidade. Agora compara isso com a ferrugem. O ferro reage com o oxigênio do ar e se transforma numa coisa totalmente diferente, o óxido de ferro. Tem outra cor, outra textura. O ferro que estava ali antes simplesmente não existe mais. Isso sim é uma transformação química. Então, para resumir, na transformação física, a substância continua sendo a mesma no final, como o gelo que vira água. E geralmente esse processo pode ser revertido. Já na transformação química, como a madeira que vira cinza, uma nova substância aparece. E na maioria das vezes, não tem como voltar atrás. Mas o que faz essas mudanças acontecerem? O que derrete o gelo ou queima a madeira? Bom, o grande motor por trás de toda e qualquer transformação é a energia. Essa é uma lei fundamental da química. Não existe transformação sem que haja uma troca de energia. Ou a matéria absorve energia do ambiente para poder mudar, ou ela libera energia para o ambiente enquanto muda. Não tem como fugir disso. Isso nos leva a dois tipos de processo. Os endotérmicos são aqueles que absorvem calor. Pensa no suor. Para evaporar, ele rouba calor da nossa pele e por isso a gente se sente mais fresco. E temos os exotérmicos que liberam calor. Um bom exemplo é a queima do combustível no motor de um carro, que libera a energia necessária para ele se mover. E por falar em liberar energia, que é um exemplo espetacular, fogos de artifício, toda aquela luz, todo aquele calor vem de reações exotérmicas muito, muito rápidas. Elas transformam a energia química que estava guardada nos pós em um verdadeiro show de luz e som.
E foi exatamente esse domínio das transformações e da energia que moveu o progresso da humanidade. Da primeira fogueira aos microchips de hoje, a nossa história é uma história de domínio da química. A nossa jornada dominando a química é fascinante. Começou lá na pré-história, com o controle do fogo, depois na antiguidade, com a metalurgia, aprendendo a tirar metais das pedras, deu um salto gigantesco no século XIX, com a indústria, e hoje a gente projeta remédios e materiais átomo por átomo. Atualmente, o nosso controle sobre a matéria vai do macro ao micro. A gente tem desde reatores industriais gigantescos criando novas substâncias em grande escala, até a fabricação de chips de computador com uma precisão atômica. É impressionante. E o impacto de tudo isso no nosso dia a dia? É só olhar em volta. Os remédios que nos curam, os plásticos que usamos para tudo, a tecnologia na palma da nossa mão e até as novas soluções de energia limpa. Tudo isso é, na sua essência, química aplicada. O que nos deixa como uma pergunta para o futuro. Depois de dominar o fogo, os metais e os chips, qual será a próxima grande transformação química que vai definir a nossa era? Serão novas formas de energia sustentável? Ou talvez materiais que se consertam sozinhos? A resposta para isso está sendo criada agora, neste exato momento, nos laboratórios ao redor do mundo.